Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Precisamos Falar Disso. No episódio passado a gente falou sobre ansiedade e sobre transtorno alimentar, e no episódio de hoje a gente vai tratar sobre a questão da depressão, do TDAH e da borderline. Como eu havia comentado no último episódio, esse podcast ele foi feito para falar um pouco mais sobre os transtornos mentais de maneira geral, comigo, que sou portadora de ansiedade, e também com o acompanhamento de uma psicóloga, que é a Gabi, que já estava no último episódio. Vou pedir para que ela se apresente rapidinho, falando um pouco da vivência delas e a questão de estudo e como que é a vida. Gabi? Então, meu nome é Gabriela Pancratz, né? Eu sou psicóloga, atuo na psicologia clínica, mas também sou psicóloga responsável por 2 residências psiquiátricas. Eu atuo pelo viés da terapia cognitivo-comportamental. Também tenho uma formação em psicopatologia, né, que basicamente é o estudo dos transtornos mentais de maneira geral. E atualmente estou cursando terapia comportamental dialética ali, que é uma abordagem mais voltada para trabalhar a regulação emocional, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui e quero muito poder agregar dentro daquilo que eu carrego com conhecimento e compartilhar com vocês. Seja bem-vinda. Estamos também com a Cauane, que é estudante de psicologia. Olá, tudo bom? Eu sou a Cauane, tenho 20 anos, estudo, curso, psicologia na faculdade, e eu vou falar um pouquinho sobre como é ter TDAH na vida, né, em si, no dia a dia. Estamos também com a Isa aqui. Oi, meu nome é Isabelle, tenho 22 anos, sou estudante de enfermagem e eu quero aqui compartilhar um pouco da minha vivência com o TDAH. Seja bem-vinda, você é a Cauane. E a Ana? Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 19 anos, também curso psicologia e a minha experiência é com transtorno de personalidade borderline. Então a gente vai ter uma conversa sobre a vivência, né, dos transtornos no dia a dia e com o acompanhamento da nossa psicóloga e também de estudantes de psicologia. Vamos começar falando sobre a questão do TDAH. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês tendo TDAH no dia a dia, para depois ir para uma análise mais clínica. Isa? Então, as coisas que eu mais percebo do meu dia a dia, após fazer terapia, é em questão da organização. Antes eu era muito procrastinava por qualquer coisinha. Assim, eu ficava me enrolando para sair da cama ou fazer coisas até comer ou algo do tipo. Depois que eu entrei na terapia, até é bem legal, uma dica bem legal é fazer tipo um cronograma do que você vai fazer do dia pra você conseguir fazer tudo, sabe? Meio que dar conta de tudo, mesmo que não seja cheio o seu dia. Então eu acho que a minha maior experiência é essa desde pequena, assim. Até fui chamada várias vezes, até pelos meus pais, de preguiçosa, mas é algo que realmente não tem uma explicação. É uma coisa que você fica, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí você não faz, você fica na sua. Aí depois, meu Deus, mas eu preciso fazer isso. E você fica naquele ciclo, aquele vício, né? E não faz nada. Então, nos estudos também, que eu acho que é uma coisa, até tava comentando esses tempos com uma amiga minha, eu falei bem assim, meu Deus, ou eu presto atenção na aula, ou eu escrevo o que o professor tá passando nos slides. As duas coisas sem condições. Até falei, meu Deus, eu admiro muito quem consegue tá lá escrevendo e tá escutando, prestando atenção, até depois comenta sobre, mas pra mim é uma coisa ou outra. Até mesmo com medicação. Medicação, já tomei a Ritalina, mas assim, não fiz um teste e assim, não gostei, não. E foi isso, assim, ou eu vejo o que o professor, escuto, né, o que o professor, ou eu escrevo, senão as duas coisas juntas, nem pensar. E como que foi seu diagnóstico, o processo de diagnóstico? Então, eu tava até conversando com a Gabi, quando eu era criança, os médicos falaram que eu era hiperativa. Só que a minha mãe acabou não dando muita importância na época por conta de, criança é assim mesmo, agitada, enfim. E uns anos depois, quando eu comecei a terapia, eu comentei isso com a minha psicóloga e ela falou bem assim, olha, vamos fazer uns testes. Fiz os testes
e fui diagnosticada com TDAH. Não tenho o diagnóstico da neuro, até pretendo ir, enfim, mas esse diagnóstico dos testes deu tudo TDAH. Sim, até porque o TDAH ele pode ser diagnosticado tanto através de uma entrevista clínica, né? O psicólogo ele pode dar o diagnóstico do transtorno e também tem a questão da presença dos neuropsicólogos, né? Que é onde é feita uma bateria ali de testes, né? Que de certa forma vão fundamentar esse diagnóstico. Então, assim, pode ser feito de duas formas, tanto através da observação, daquilo que você traz da sua história, né, do seu relato de vida, às vezes conversa com os seus pais também, das pessoas que convivem com você, e esses testes podem ser um plus ali, algo a mais, pode ser feito das duas formas. O diagnóstico pode ser dado tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo. E o diagnóstico na infância ele é mais fácil? Porque Olha. muitas crianças são diagnosticadas, né, na escola ainda o professor nota uma questão ali, aí encaminha, né, pro diagnóstico, daí tem o diagnóstico de TDAH. Sim, né? Então, quando a gente fala em o transtorno de... Ai, desculpa. O que é o TDAH, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Diferente dos outros transtornos que a gente conversou aqui. Qual que é a diferença quando a gente fala em um transtorno que está dentro dessa categoria de neurodesenvolvimento? Obrigatoriamente, esse transtorno ele tem início na infância. Então, tem alguns transtornos que eles podem aparecer ao longo da vida, depois da adolescência, enfim. O TDAH não, ele precisa aparecer, os sintomas, os sinais precisam ter surgido antes dos 12 anos de idade, né? E tem os dois tipos, predominante desatento, né? Ou predominante hiperativo, impulsivo. Então, na infância, como é um momento da nossa vida em que a gente não tá tão polido assim pelos atos. E como no contexto de sala de aula, dependendo do que os professores estão fazendo, quando que são diagnosticados os hiperativos, normalmente, os hiperativos. Aqueles que não conseguem ficar sentado, pede para ir no banheiro muitas vezes. Minhas duas irmãs têm TDAH. Então, uma delas é o que? Pede pra ir no banheiro toda hora, não consegue ficar sentada, a professora tá falando, passa uma borboleta na janela, se distrai. É aquela que estuda e na hora da prova não consegue se recordar do que estudou. Então, esses sinais são tão expressivos na infância e a gente não desenvolveu ainda hábitos para disfarçar, porque na vida adulta a gente vai crescendo, na adolescência a gente vai manejando ali, encontrando estratégias que disfarçam, que maqueiam algum desses sintomas. Como a gente não tem essa habilidade, a gente tá mais cru na infância, fica mais visível, né? Então, por isso que acaba tendo muitos diagnósticos. Só que outro cuidado é a questão do padrão, né, da educação, essa questão de que as crianças hoje, pela quantidade de estímulos, quando a gente falou da ansiedade, de outras coisas, o ritmo tá diferente. Então, as crianças, elas estão mais agitadas. Então, de tomar o cuidado de que, beleza, o que é o normal? O que é uma criança normal? Sim. Porque daí, às vezes, como não tá dentro do normal, eu já quero dar um diagnóstico pra ela, né? Então tem que ter esse limiar, ter esse cuidado, assim, pra não se tornar algo automatizado. Essa criança foge daquilo que nós consideramos como uma regra do que é normal, logo essa precisa ter um diagnóstico. Nem sempre tem um diagnóstico, precisa ser investigado, porque como eu falei, neurodesenvolvimento. Logo tem uma questão genética, tem uma questão neurológica envolvida. O cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente e esses exames ajudam, né, nesse sentido. Né? Então tem que ter um zelo com isso. Isso que eu ia te perguntar, que no último episódio a gente falou sobre a questão genética, né, dos transtornos. Então, o TDAH também tem essa questão genética. E assim, todos os transtornos podem ter uma porcentagem, né, de herdabilidade genética. Tem ali uma influência genética, todos têm. Só que o TDAH, pelo ser de neurodesenvolvimento, tem mais ainda. Então tem estudos que mostram aqui, ó, que quando o pai ou a mãe tem TDAH, de 40% a 57%, tipo uma faixa grande, uma porcentagem, a probabilidade dos seus filhos terem também, porque é do neurodesenvolvimento. Então é um transtorno que tem uma influência genética significativa, né? Então é um fator importante. A gente falou da questão da escola, né? De apresentar os sintomas ali do TDAH na infância.
Cauane, eu queria saber um pouco sobre como que foi isso na tua infância e como que foi o seu diagnóstico também, se foi tardio, se foi na infância. Então, retomando todos esses pontos já falados, o que eu costumo pensar é que todos os TDAHs, né, têm vivências tão diferentes, mas tão iguais no geral, né? Então, esse lance do estudo em si, da escola em si, hoje eu vejo um grande salto da escola para a faculdade. Então, eu era muito, como posso dizer, desfocada, sim, na escola, porque era tanta coisa, tanta responsabilidade mesmo não sendo, né? Mas era muito complicado, assim, questão de prestar atenção, questão de querer estudar, né? E não entender que o preguiçoso, né, em si não era real pra mim, né? Então, realmente, foi uma das épocas da minha vida mais difíceis, que eu não entendi o que estava acontecendo e que a gente acha que procrastina, se culpa por não estudar, se culpa por não estar entendendo realmente o que está acontecendo consigo mesmo, né? Então, meu diagnóstico foi bem rápido, né? Eu, quando percebi que precisava de ajuda, tanto, né, no TDAH quanto no resto que eu precisava, né, em si, eu pedi ajuda, né, porque o apoio familiar, o núcleo familiar é uma coisa que é extremamente necessário. Então, é uma base, né? E então pedi ajuda, fui diagnosticada e tudo na minha vida deu uma clareada, deu uma melhorada, né? Porque criança, né, a gente precisa entender realmente o que tá acontecendo, senão... Daí comecei o uso de medicação, né? Só que fui parando em si, né? Fui usando por muito tempo da minha vida, mas fui parando, porque, né, adulto mascara, né, maqueia, como a Gabi, né, diz. E, tipo, eu acho que a vivência do adulto, a gente não tem tempo, sabe? Eu penso isso, a gente não tem tempo para ter TDAH, entende? Então, é tanta coisa que o TDAH fica ali, entendeu? Então, é tanta responsabilidade agora que a gente não tem tempo para sofrer com isso mais, sabe? Quando era criança. Então, eu penso assim, né? No caso. As duas falaram, inclusive, da questão de que, tipo, se enquadrar, ai, mas eu sou preguiçoso. E de se rotular e na infância, às vezes, ai, o meu amigo tirou tal nota, eu tirei tal nota, ai, será que eu sou burro? Sabe? Porque a criança, ela é muito pura nisso, em questão de estímulo, né? E daí, às vezes, ela pensa, ela se culpa, que nem você falou, por conta de uma questão que ela não sabe, que ela não tem uma ideia de que era o TDAH, na verdade. Acho que a grande maioria foi diagnosticada como preguiçosos pelo restante sem ser profissional. Sim. Todos nós já fomos. Até como inconveniente. A Gabi tava falando e me veio na cabeça agora, assim, que eu lembro que a reclamação de professores era bem assim: a Isabelle faz a lição que a gente passa certinho, foca, por causa que tem até a questão do hiperfoco. E eu tenho totalmente isso, totalmente. Se eu gosto de um assunto, eu... Mergulho. E nada. As pessoas podem estar falando, eu não tô nem... Eu tô no meu mundinho aqui. E eu terminava, era questão de eu não posso ficar sentada aqui. Eu ia incomodar os meus outros colegas. Mas era uma coisa tão natural que daí eu ficava falando, ai, Isabelle fala demais, eu não sei o quê. Até tem o termo, né, falar mais que o homem da cobra, era muito utilizado pra mim, que eu não ficava quieta, mas era uma coisa muito mais forte do que eu não conseguia controlar. Até em clínica médica, assim, ai, minha mãe ou pai me levava pra uma consulta de rotina. E eu não ficava sentada esperando o médico chamar alguma coisa. Eu tinha que ficar andando, ou fazendo, ou mostrando alguma coisa que eu aprendi, uma atividade nova. Não ficava quieta de forma alguma, assim. E era incontrolável. Às vezes até a minha mãe falava, Isa, fica quietinha aqui, não sei o quê, que as pessoas, né... E eu não conseguia, era muito mais forte do que eu. Ah, mas olha que eu aprendi, olha isso, olha aquilo. E... Como comentado, né? TDAHs tem uma vivência totalmente diferente, mas totalmente igual. Porque o salto da faculdade, da escola para a faculdade, foi uma coisa muito grande para mim que eu percebi. A escola não se encaixava para mim, não gosto da escola.
mas era só porque eu não tinha interesse em aprender o que estava aprendendo, entende? Exatamente. Cheguei na faculdade, hoje me dou super bem com os estudos, gosto do que eu estou fazendo, Até gosto parece de ser uma estudar. outra pessoa, né? É Uhum. bizarro isso. Então é totalmente outra vivência. Por exemplo, eu vejo com coisas do dia a dia. Eu adoro ler, meu hobby é ler, e eu posso estar lendo tudo com qualquer barulho externo. Qualquer barulho externo. Se você coisas que eu- gosta do que você tá lendo, Com né? que Se eu não, gosto, for uma eu leitura, gosto que eu leio. se não for uma leitura interessante, Pega o pode artigo. estar um silêncio Meu que não vai. Deus, não consigo. Então é realmente um hiperfoco das coisas que a gente quer que agregue pra gente. Exatamente. Não o que o mundo impõe que precisa ser agregado, entende? Tem uma analogia muito interessante que fala assim, que o cérebro do TDAH é como se fosse uma janela de vidro. O cérebro que não tem TDAH é como se tivesse assim a capacidade, eu preciso focar, então eu consigo fechar essa janela. O do TDAH é como se fosse uma janela aberta, ou seja, assim, não tem o controle dos estímulos. Todo o estímulo que oferece capta a minha atenção e me rouba daquilo que eu estou fazendo. Quem não tem o TDAH consegue ter esse controle inibitório, ou seja, eu posso ter a vontade de fazer, mas eu consigo me segurar e não fazer e voltar a minha atenção para isso, né? Coisa que o TDAH não tem. Então, é uma janela aberta. Qualquer estímulo que aparece me rouba a atenção, me tira a concentração. E é algo muito interessante da gente se entender, porque os pacientes de TDAH que eu atendo, que eu já atendi, qual que era a maior questão deles? Sim, a gente trabalha essa questão de planejamento, de organização, de trabalhar os sintomas, mas o maior prejuízo gerado na vida deles, que eles já eram adultos, era por conta do quê? Daquilo que eles ouviram na sua infância e na sua adolescência. Porque aquilo que nós escutamos a respeito de quem nós somos e daquilo que nós podemos fazer, vai moldando a nossa imagem. Sim. A gente vai Daquilo se que a gente moldando. acredita. Então a gente cresce ouvindo o quê? Eu sou burro, eu sou incapaz, os outros são melhores do que eu nunca vou dar certo, eu não vou conseguir, eu sou preguiçoso. E o que acontece? Eu vou abraçando, porque como eu ouvi isso de pessoas confiáveis, professores, meus pais, meus familiares, eu assumo como uma verdade aquilo que eu escutei deles como se fosse parte de quem eu sou. E aquilo que eu assumo como uma verdade, eu começo então a caminhar de maneira coerente com aquilo que eu acredito. Só que essas, na verdade, são inverdades. Sim. Só que por eu acreditar nessas inverdades, elas controlam o meu estado emocional, passam a controlar o meu comportamento, me leva, muitas vezes, a sabotar oportunidades, a abrir mão de estar em lugares, em posições, porque eu não acredito que eu sou capaz, porque eu ouvi a minha vida inteira que eu não era capaz. Então, quando eu entendo o que é o TDAH, ele é um transtorno. Eu não sou esse transtorno, mas esse transtorno faz parte da minha vida, esse transtorno, ele tem tratamento e eu posso desenvolver habilidades para conviver com esse transtorno, porque ele faz parte da minha vida, mas a minha vida não está fadada a fracasso por conta disso. Eu posso aprender a conviver com ele. O que eu preciso fazer para isso? Então, as coisas podem ser um pouco mais desafiadoras para mim por conta disso? Podem, mas é possível. E eu sou capaz. Com ajuda, eu consigo, né? Então, assim, isso traz, assim, a minha paciente até fala assim, o que mais me ajudou no processo foi eu entender que eu sou assim, o porquê eu sou assim, e isso me ajuda a não me comparar com o outro, porque o outro é diferente. E o fato de ser diferente não significa que é melhor e nem pior, apenas que é diferente. Né? E isso, assim, tira um peso, traz um entendimento de, caraca, eu não sou burro, né? Ela até chorou nessa sessão, aquela sensação de, não, meu Deus, eu não sou isso que eu ouvi minha vida inteira, tem uma explicação, o meu cérebro é diferente, o meu cérebro funciona de uma forma diferente, eu não escolhi ter esse transtorno. Ninguém escolhe ter transtorno. Aproveitando o gancho, achei muito interessante essa da janela de vidro que você comentou. Eu via muito a minha vida em si como uma tela, entendeu? Eu criava os cenários. Como a Ana comentou, né, antes da gente começar e tudo mais, ela viveu uma experiência, né, de se envolver com alguém que tinha o transtorno. E a pessoa criava os próprios cenários e a gente acredita no que a gente cria. Então, a gente
que tem o transtorno, a gente cria o sentimento das pessoas, a gente cria a visão das pessoas, a gente cria o que elas pensam da gente, o que elas vão falar pra gente e o que vai acontecer, as ações dela. Então, por exemplo, no meu núcleo familiar, né? Quando agora consigo lidar melhor, né? Tanto amadurecimento e tudo mais, mas no meu núcleo familiar, que é das pessoas que a gente mais convive em si, a gente sempre tem. Será que essa pessoa tá brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa pra essa pessoa? Como que será que essa pessoa tá pensando? E normalmente a pessoa não tá pensando em nada, entendeu? E a gente cria, então a gente vai pintando a tela conforme o cérebro vai falando pra gente. E a voz nunca para. A voz nunca para. Eu acho muito importante a gente descolar o TDAH só do acadêmico e profissional, porque parece que é um transtorno que afeta só a vida acadêmica e profissional. Sendo que a hiperatividade está também dentro da sua cabeça, que você pensa o tempo todo e não consegue parar de criar esses cenários. Meu, se essa pessoa tá esquisita comigo, existem infinitas possibilidades. Quais são? E aí a pessoa fica listando todas as possibilidades que existem pra pessoa E é parar. sempre a gente, a possibilidade. Nunca É o pior cenário possível. Às vezes até a pessoa tá num dia horrível e eu fico... O que eu fiz? Será que eu falei alguma Será coisa? que eu tornei o dia dessa pessoa horrível? Daí, às vezes, até eu já fiz isso muitas vezes, de a pessoa tá com um humor, sei lá, tá irritada, enfim, eu vou ficar irritada também, porque eu não sei o que a pessoa tá, sabe? E eu não tenho a vontade de chegar lá e perguntar, eu te fiz alguma coisa? Você fica deduzindo os cenários, as hipóteses. É alguma coisa, sabe aquele quebra-cabeça? Tá, peraí. Eu falei, tal coisa, pode ter sido isso, mas não tem nada a ver. Sabe o ditado? Eu não quero por isso resolver, eu que- quero reclamar. Exatamente. Gente, é meio por que isso TDAH. É muito comum, né? Quem tem TDAH normalmente sofre muito com a ansiedade. Sim. Né? São pessoas normalmente muito ansiosas por conta dessa inquietação mesmo, né? Uma inundação de pensamentos, né? Então, Até eu queria falar que no outro episódio vocês falaram sobre compulsão alimentar e eu descobri que uma boa parte da minha compulsão alimentar é por conta do meu TDAH. são Interessante. transtornos relacionados. Totalmente, assim. E depois que eu vi como que era, que não eram só questões... Como que eu posso falar? De quando era criança, algumas falas inapropriadas, enfim. Quando eu percebi que o meu TDAH também estava ali, clareou muito a minha mente e até consigo controlar mais isso dentro de mim. Isso é muito interessante. Porque o TDAH, ele tá, como eu falei, né? Um transtorno neurológico. Então, tem aspectos neurológicos da formação do teu cérebro que é diferente. Tem alguns neurotransmissores que são produzidos de maneira diferente, né? Então, assim, é neurobiológico, é aquela questão, você não escolheu, é assim. E por isso que a medicação ela é tão importante, que ela atua nesse aspecto biológico, enquanto a terapia vai atuar no aspecto cognitivo e comportamental. Mas quando a gente fala de TDAH de maneira geral, e uma coisa que tem semelhante, né, com os transtornos alimentares, é essa questão da baixa do controle inibitório, da baixa inibição. Então, são pessoas assim que têm essa tendência à impulsividade, né, por conta dessa questão biológica. Então, tem essa baixa do controle inibitório, são pessoas mais ansiosas, então por isso que tá conectado, né? São pessoas mais propensas vulneráveis a desencadear transtornos de ansiedade, transtornos de alimentação, também tem ali pessoas que têm border, pode ter TDAH também. Então existe não significa que é uma fatalidade, tem um, vai ter o outro. Mas é mais vulnerável a desenvolver. Até mesmo depressão, por conta que o quê? Fica ruminando tantos pensamentos negativos, probabilidades negativas, assim como o ansioso também tem se não tratar a ansiedade, ela pode levar a uma depressão, por conta disso. Porque as possibilidades são todas negativas. Como meus pensamentos e as possibilidades são todas negativas, logo aquilo vai minando o meu senso de esperança, né? Vai roubando o meu prazer ali. Então, por isso que tem essa conexão. Você fez o gancho, então eu já vou questionar do ponto de vista clínico, né? A questão da depressão. Porque boa parte da nossa população hoje, inclusive eu vi dados da OMS altíssimos da porcentagem mundial que tem depressão, é um transtorno mental. Bem prevalente. Exato. Então, como que é do ponto de vista clínico mesmo, a questão da depressão? É um transtorno de humor, né? Caracterizado ali por esse humor persistente, deprimido, né? Por essa tristeza de maneira recorrente, intensa, como eu falei no outro episódio.
Todas as vezes que nós vamos dar um diagnóstico, a gente precisa se atentar à frequência, à intensidade e aos prejuízos que aquilo está gerando na vida da pessoa. Então, existe a diferença de tristeza e de depressão, porque tristeza faz parte da vida. Todos nós vamos passar por momentos tristes e a gente precisa desenvolver a tolerância a isso. Só que a gente está muito acostumado a se esquivar daquilo que a gente considera emoções ruins. A gente quer fugir e às vezes a gente foge. As pessoas podem usar drogas para fugir, comida para fugir. A gente vai encontrando estratégias e formas para se esquivar de emoções desconfortáveis. A gente não quer sentir tristeza. Mas às vezes essas emoções desconfortáveis fazem parte da nossa vida. Elas nos comunicam coisas importantes. A gente precisa entender o que essa tristeza está comunicando para mim. O que eu preciso ouvir que essa emoção está me dizendo. Está dizendo que é algo importante para mim ali. Eu perdi, então olhar, dar essa atenção. Então momentos fazem parte. Quando isso pode levar a uma depressão, Rafa? Quando essa tristeza começa a ser incoerente com o fato, com a realidade, começa a tomar uma intensidade no dia da pessoa e acaba prejudicando nos estudos, no trabalho, no relacionamento. E daí a gente começa a configurar, então, ali a hipótese de ser um transtorno depressivo, quando passa ali de algumas semanas, né? Tem uns sintomas iniciais ali que você tem que prestar muita atenção para depois procurar ajuda. E isso de procurar ajuda é muito importante. A Kawane falou do ciclo familiar. É importantíssimo estar sempre presente ali para eles te auxiliarem no dia a dia de uma crise que você tem, alguma coisa. Cal, fale um pouco sobre a questão do seu diagnóstico de depressão e como que é viver com ele. Então, retomando tudo que foi falado, que tudo entra, se encaixa dentro disso, a situação de você ser um adulto. Você não tem tempo para você ter transtornos, entende? Então, como foi falado sobre a organização do TDAH, é tudo organizado. Se eu tenho 15 minutos para chorar depois do trabalho, eu choro. Mas depois eu tenho que continuar a minha vida. Então, mascarar mesmo, sabe? Eu não tenho tempo para sentir emoções tristes, eu preciso me livrar delas para viver, entende? Então, a minha vida toda, desde criança para as fases, né, as faixas etárias, foi que eu também me achava uma pessoa muito triste. Só que eu fui entendendo, né? Fui vendo, não é tristeza, é uma frustração de você não entender o que está acontecendo com você. Então, tipo assim, não é porque eu estou triste hoje, sabe? Então, vai pulando as etapas, sabe? Então, eu me via muito, né, como uma criança triste. Nossa, sou uma criança triste. Mas não era isso, eu era uma criança frustrada, era totalmente diferente. Como, né, tristeza faz parte da vida, agora depressão é um sentimento. Depressão é um diagnóstico, entende? É uma coisa que você tem, é uma doença que você tem. E foi junto com o meu TDAH, então, né, eu pedi ajuda, meu núcleo familiar sempre, uma base sempre estruturada, tudo mais, mas, né, pais, gente antiga, né, com outros, né, outros pensamentos e tudo mais, mas eu pude me apoiar neles, então, gente, eu preciso de ajuda. Então vamos te ajudar, mas assim, psicólogo, coisa de maluco. Mas daí foi entendendo, a gente vai evoluindo junto com a base familiar que a gente prega, né? É que tem um preconceito muito grande, né? A gente falou do TDAH, da depressão transtornos mesmo. alimentares. Na verdade, eu acho que qualquer transtorno mental tem muito a ideia de que, tipo, é frescura, um tabu. É mimimi, não se fala sobre isso. Eu até comentei no último episódio que quando eu também comecei a tomar remédio psiquiátrico, eu comecei a comentar com as pessoas que eu convivia. E a maior parte das pessoas que eu convivia já teve alguma coisa e toma remédio. E eu fiquei, gente, mas como assim? É porque ninguém fala sobre isso. Parece que é uma vergonha e o seu não entendimento, né? Te prende ali, você não quer falar sobre isso, mas é importante a gente falar sobre isso, que a gente se sente mais acolhido. De ver que outras pessoas também passam por isso, sempre, né? Sim, e uma coisa que eu acho muito importante pontuar é que essa fala, né, de eu não tenho tempo de sentir, eu não tenho tempo de sofrer, eu não tenho tempo para ter um transtorno, embora é uma fala muito comum que faz parte do dia a dia por conta do ritmo frenético, é algo muito perigoso, porque a gente passa tanto a se esquivar dessas coisas e a ignorar, que eu falo, é como jogar as nossas emoções para debaixo do tapete.
Só que uma hora o vento, ele bate. E quando ele bate, ele ergue o tapete e traz à tona tudo aquilo que foi ignorado ao longo dos anos. E é aí que é um perigo, porque daí a pessoa pode desencadear uma crise depressiva muito intensa ou desencadear qualquer outra coisa que a pessoa fala, nossa, do nada eu passei por isso. Uma situação que é o que chama ali, né, desencadeou, como chamam de gatilho, mas foi o quê? Uma consequência de um acúmulo de fatores, de fatos, de emoções ignoradas. Então é muito perigoso quando a gente fala, eu não tenho tempo para sofrer, porque em algum momento isso vai vir à tona. E daí, esse é o risco. Então, quando a gente precisa aprender a olhar para as nossas emoções. Porque se a gente não tem tempo para cuidar de nós, das nossas emoções, vai chegar um momento em que a gente vai precisar, a gente vai ser obrigado a parar. Sim. A gente vai ser obrigado a parar, né? Então, e como às vezes, assim, a gente tem uma falsa sensação, como eu falei, a gente se esquiva das nossas emoções, se esquiva dos desconfortos. Só que como esses transtornos, eles aparecem sem nem a gente dar conta. Então, quando eu não consigo me concentrar no meu trabalho, quando eu não consigo focar nas minhas coisas, quando eu não tenho alegria, não tenho prazer para sair, algumas coisas vão, por mais que eu esteja ignorando e às vezes tentando me convencer que tá tudo bem, vai expressando sinais no meu dia a dia, vai roubando ali, gerando uma maior fadiga, aquela sensação de que eu durmo e acordo cansado, né? Não consegue ser tão produtivo. Que tem sintomas físicos também, a Tem depressão. sintomas físicos. Então, assim, várias coisas que a gente vai ignorando, porém tá ali, né? Como é importante a gente olhar para isso, a gente encontrar um lugar seguro, uma pessoa que valide as nossas emoções, porque a gente já se autodesvalida tanto Sim. que daí quando a gente vai compartilhar algo pro outro, parece que a gente já vai se invalidando, né? A gente já vai se autodepreciando pro outro e o outro entra na onda. É pior ainda. Então, como é importante saber também comunicar aquilo que a gente sente, como a gente tá para as pessoas certas. Realmente. Você me falou uma coisa, eu lembrei da minha aula de saúde mental. A minha professora falou bem assim, gente, muitas pessoas, inclusive até os mais velhos, né, tem uma coisa bem assim, ai, fulano se separou, por isso que tá depressivo. E deixar claro que a depressão, né, é coisas que vão acontecendo na nossa vida, até no nosso cotidiano, que a gente só vai guardando ali, só vai colocando literalmente embaixo do tapete, é um acúmulo, e quando explode, é isso. E eu vejo muita gente falando, ai, fulano realmente tá depressiva porque foi largada, ou ai, porque perdeu o emprego, e várias coisas juntas, não é só aquela situação que deixou a pessoa naquele estado. Eu costumo falar e pensar também muitas vezes que a rotina, se você tem a rotina, você tá fadado a encontrar algum transtorno, entende? Então é muito importante se cuidar, muito importante ter essa ajuda, esse apoio de quem quer que seja, você procurar realmente, né? Se ajudar, olhar pra você. Porque quando você vê, você já tá, mas aí você já não tem tempo pra sofrer, você já não tem tempo de se cuidar. Então, quanto mais rápido a percepção, melhor. Já faça por você o que ninguém pode fazer por você, que é se ajudar. Então, isso que eu ia comentar, a questão do tratamento, né? Quando você tem o diagnóstico ali, o que você pode fazer? Não só na questão de fazer psicólogo, né? Ou tomar uma medicação, mas no seu dia a dia, o que você pode fazer para te ajudar a melhorar? Eu falo que a saúde mental, gente, não é sinônimo de psicoterapia, né? A psicoterapia é apenas um dos pilares pra gente construir uma boa saúde mental, mas não existe saúde mental se você não tiver uma boa qualidade do sono, porque boa parte o sono, o ciclo circadiano, o nosso cérebro ele precisa do sono. Quando a gente não tem um sono de boa qualidade, a nossa impulsividade, nós ficamos mais impulsivos, ficamos mais irritados, as nossas emoções passam a ficar desreguladas. Então, se você não regula o teu sono, as suas emoções vão estar desreguladas. Isso já vai desencadear vários prejuízos na sua vida, né? Vai gerar ali falta de foco, concentração, maior dificuldade de memorização,
Então, só o sono já impacta outras coisas. Se não tem rotina, já vai ser um outro prejuízo. Nosso cérebro, ele precisa de rotina para funcionar, porque a gente precisa de previsibilidade. Quando a gente não apresenta para o nosso cérebro um cenário daquilo que vai acontecer, para ele se preparar, ele já vai estar em um estado ansioso, de hipervigilância. Então, quando a gente dá uma rotina para ele, a gente dá um sistema do que vai acontecer no nosso dia, a gente já está tornando o nosso cérebro menos propenso à ansiedade, né? A atividade física, a gente precisa, porque a gente precisa dos neurotransmissores que a gente libera quando tá fazendo essa prática da atividade física, para regular ali, produz neurotransmissores do bem-estar. A gente precisa dessa sensação, a gente precisa disso. Então, assim, sono, atividade física, o que foi outra coisa que eu falei? Sono, atividade... Isso, rotina. Sono, rotina, atividade física e alimentação também impacta, né? Quando a gente vai olhar ali, se você consome muito açúcar, muito carboidrato, essas coisas consomem, minam muito da nossa energia. Então dá um boom de energia inicialmente, mas depois vai deixando mais cansado. Aquilo que você se alimenta, aquilo que você come, impacta ali na saúde do teu cérebro também, impacta na sua qualidade de vida. Então, assim, a psicoterapia é apenas um dos fatores. Quando a gente vai tratar depressão e ansiedade e bipolaridade e também o border, cara, a atividade física é fundamental, uma das coisas que a gente mais trabalha para conseguir inserir na rotina da pessoa. Então vamos estruturar uma rotina e vamos inserir alguma atividade física, né, para que você faça ao longo da sua semana, porque já tem estudos, já tem resultados que mostram o impacto que isso traz, como isso ameniza os sintomas, porque é um hábito angular, então é um hábito que, quando construído, impacta na sequência de outros hábitos que vão ali melhorar a qualidade de vida da pessoa como um todo. Então, a terapia é mais o que acontece fora do setting terapêutico, pra gente construir um fundamento, entende? Porque tudo aquilo que a gente faz sem ter um fundamento concreto é como se a gente estivesse construindo na terapia algo em cima da areia. Qualquer vento, qualquer crise, aquilo vai desabar. Porque na hora da crise é muito difícil. Agora, quando a gente tem hábitos que de maneira... A gente constrói... Como que como preventivo, hábitos... Quando a crise vem, esses hábitos, de certa forma, assim, a crise pode acontecer, mas o impacto que aquela crise vai ter será menor, porque tem hábitos ali que já estão fundamentando. O sono tá regulado, a alimentação tá boa, tá indo pra atividade física, tem uma boa rede de apoio, ok, a crise acontece. Porém, o impacto que ela vai ter no seu corpo vai ser diferente. Agora, eu tô na terapia, sei todas as estratégias, manejos, não sei o que, tudo que o meu psicólogo falou. Vem a crise, a chance de eu lembrar de tudo, não lembra. Não. Vem a crise, o quê? A casa construída em cima da areia. Tudo desaba. Eu volto mais 5 casas. Então, porque eu não vou lembrar da teoria, mas os hábitos que eu construí, eu não preciso pensar para lembrar, porque os hábitos se tornaram automáticos. A parte biológica do meu corpo já tá ali me sustentando. Então, bate o vento, aquilo, de certa forma, são como raízes que eu dou uma chacoalhada, mas eu voltei pro mesmo lugar, entendeu? Sim. Agora, quando não tem essas raízes, eu não dou uma chacoalhada, eu caio no chão. A Cauane e a Ana, elas são estudantes de psicologia, e eu queria saber como que é passado na faculdade sobre isso, sobre os transtornos mentais de maneira geral. A gente tem matérias de psicopatologia, né, que é onde a gente vai de encontro, sem filtro, sem abordagem, sem nada, uma coisa bem DSM, bem quadrada, assim. A gente não encontra os transtornos na sociedade dentro dos critérios do DSM, na maioria das vezes. As pessoas não se encaixam em todos os critérios. Então, a gente precisa ter outros olhares para reconhecer um transtorno psicológico. Mas eu acho que o contato mais direto que a gente tem é nessa matéria de psicopatologia, que é bem teórica, é bem preto no branco, assim. Sim. A questão E rápida também, né? Muito rápida. Eu tive em um período só até agora, tô no 6º período. Vocês acreditam que a prática da psicologia se dá através do estágio na faculdade? Porque na faculdade não tem muita prática. Não, na faculdade, durante as aulas teóricas, nada. Tem estágio obrigatório, né? Eu acho que em todas as faculdades tem estágio obrigatório, mas é assim, é complicado, porque apesar de você ter uma base teórica, é a primeira vez
que você vai tratar uma pessoa e, a pessoa chega crua pra você e você tem a responsabilidade de tornar aquela pessoa melhor, de ajudar ela de alguma forma. Aham, E você nunca ajudou ninguém antes, aham. Exato. profissionalmente, assim. A gente se ajuda o tempo todo, né, mas... A caminhada de passinhos em passinhos. Então, é sempre a teoria primeiro, para depois você ver o que é uma prática, Sim. entende? Então, faço das palavras da Ana minha. É Aham. preto no branco. Tem a supervisão ali, né? Mas a ansiedade, ela faz parte do processo também, né? É algo Com certeza. natural ali, mas eu concordo que se tivesse... mas tem o contraponto. Às vezes, se a gente ter pouquíssima teoria e já for exposto à prática, o risco da gente errar é muito grande, Aham. né? Porque é uma pessoa. Então, Verdade. assim, eu acho que tem que ter esse controle mesmo. De certa forma, os estágios obrigatórios ficam mais para os finais, justamente que na teoria subentende-se que a gente teria mais bagagem teórica para conseguir ali atuar ali na prática. E de certa forma isso tem um efeito positivo. Porque se a gente tem medo de atuar no último ano é porque a gente tem um mínimo de senso de responsabilidade. Que talvez se fosse no primeiro ou no segundo Não ano, teria. naquela impossibilidade, naquela sede de fazer as coisas acontecer, a gente não tem noção do impacto que aquilo que a gente faz pode gerar no outro, né? Então tem aquela coisa assim, queria que tivesse mais prática, de certa forma seria muito bom, Sim. por essa expertise, essa sensação de segurança que gera em Aham. nós. Porém, não dá pra ignorar que, de fato, se a gente só tem medo porque a gente, de certa forma, caminhou ali pra saber que, caraca, eu não sei tudo o que eu deveria saber. Aham. E isso que gera insegurança, Aham. né? E como que na faculdade eles falam sobre o seu diagnóstico? E como foi ser diagnosticado e conviver com a borderline? Tá, vamos começar com o diagnóstico. Por parte. O diagnóstico. O diagnóstico só pode acontecer depois dos 18 anos de idade. Aham. O que não significa que você não sofra com sintomas antes disso. Eu já sofria com sintomas durante toda a minha adolescência, desde que meus pais se divorciaram com 9 anos. Aham. Então, desde os meus 12, 13, eu já sentia os sintomas borderline, ainda muito brandos, mas à medida que seus hormônios vão aflorando, que você vai crescendo, que você vai se impondo, aquilo vai crescendo dentro de você. Eu fui diagnosticada com 18 anos, no ano passado. E o diagnóstico aconteceu rápido. Fazia um tempo que eu não tinha psicoterapia, então eu estava num momento difícil da minha vida, com uma relação difícil comigo, com as outras pessoas. Então eu voltei para psicoterapia e ela, na primeira sessão, me encaminhou para um psiquiatra. Porque ela estava vendo que aquilo não era a tristeza comum, por exemplo. Era um diagnóstico. E aí eu fui encaminhada para um psiquiatra, a gente fez uma sessão muito longa, de quase 2 horas, e ele é muito atencioso, ele é muito certeiro nas medicações, é impressionante, ele é muito certeiro. E aí ele me deu um diagnóstico, ele me deu uma possibilidade de diagnóstico, medicou, falou, tente esses remédios, a gente vai acompanhando. Então os remédios me ajudaram muito, sabe, a dor de humor continua o mesmo. O antidepressivo eu troquei, mas, assim, é o combo, eu acho que é o combo do borderline, né, porque não existe remédio para o borderline. Então, eu acho que o que funciona associado é o estabilizador de humor e o antidepressivo, que dá uma estabilizada ali no emocional. E como que é conviver com ele? Os tipos de sintoma que você tem? Porque eu acredito que não seja linear também, né? Que varia. Mas tem uma coisa que não é linear. Não existe uma coisa que não existe no border, é linearidade. É a estabilidade. O border tem essa característica bem marcante, né? A instabilidade é estável ser instável. Exatamente. E aí, eu tenho alguns sintomas muito marcantes, outros nem tanto. Por exemplo, compulsão por compras, ou essa coisa de... As pessoas falam que o borderline ele é muito impulsivo, no sentido de ele dirige muito rápido. Ele corre muito risco, se coloca muito risco. Esses sintomas pra mim não são muito acentuados. Mas o medo do abandono, que é um dos principais, é muito acentuado em mim. Eu tenho muita crise de raiva. Eu não tenho crise de ansiedade, crise de pânico, eu tenho crise de raiva. Impulsividade, eu era muito impulsiva, muito impulsiva. E uma coisa que vem junto com o medo do abandono, mas que é muito marcante, é essa coisa de obsessão. Então, se eu sinto que estou sendo abandonada, eu fico obcecada.
E aí eu vou atrás da pessoa a qualquer custo, assim. Eu movo mundos, eu me mudo inteira pra caber naquela pessoa. Essa é a característica mais marcante, que mais eu trabalhei em terapia, que mais eu trabalhei com o meu psiquiatra, e hoje já tá bem melhor. Não tá 100% ainda, porque eu acho que, eu não sei se um dia eu vou chegar a ser 100%, mas já é muito mais controlado. Hoje eu sou uma pessoa muito mais estável. Acho que na medida que a gente vai entendendo, né, sobre o transtorno, a gente vai entendendo mais sobre o que é a gente, o que é o transtorno, como lidar com aquilo que é o transtorno, né, desenvolver habilidades, né, e a terapia, na verdade, o intuito dela é trabalhar muito isso. Habilidades para lidar com frustração, habilidades para lidar com essa possibilidade do abandono, como que eu vou lidar com a rejeição, porque de fato é muito latente, é uma reação muito... Hoje já tem estudos que mostram como o borderline, ele tem uma vulnerabilidade genética, né? Ele já tem essa vulnerabilidade emocional, que a gente chama. Então tem mais sensibilidade à possibilidade do abandono, por isso que é tão reativo, é uma dor intensa, que quando não se entende é o que? É drama, né? As pessoas não conseguem, porque é uma reação extremamente intensa e sempre tá naquele polo do 8 ou 80. As reações são sempre muito intensas, o que acaba sendo muito cansativo e exaustivo, tanto para quem tem o transtorno, mas para quem convive também com quem tem o transtorno, né? Então, isso é muito marcante. E dessa questão... Opa, de novo, né? Essa questão, né? De será que uma hora eu vou ter 100% dos meus sintomas remitidos? Não se sabe, né? Porque é eu aprender a lidar, é eu aprender a conviver. A ideia é que na medida que tenha tratamento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o transtorno, quanto mais eu treino essas habilidades necessárias, emocionais, habilidades de autoeficácia, habilidades de tolerância à frustração, mais o que eu vou aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida e menos impacto negativo aquilo vai ter sobre mim. E quando vier uma crise, eu vou conseguir ali minimamente manejar essa crise, ou pelo menos buscar a ajuda correta para manejar essa crise, né? O que esse medo do abandono faz com a pessoa borderline é que coloca ela numa posição de vítima. E isso é um ciclo, porque você se coloca na posição de vítima e você se coloca cada vez mais. Você vai, meu Deus, como eu sou vítima, meu Deus, como aquela pessoa me odeia, meu Deus, como eu tô sendo abandonada. E o que eu trabalho na minha terapia hoje, que é da abordagem fenomenológica existencial, é a autorresponsabilidade. Que é muito doído trabalhar a autorresponsabilidade, é muito doído você perceber que você é responsável pelo seu abandono, de algum jeito. A pessoa nunca faz nada sozinha. Você sempre tem a sua responsabilidade dentro de uma relação. E aí a gente acha que é porque o outro odeia, é porque o outro quer ver mal, é porque o outro não quer perto. E isso é muito dolorido, tanto se sentir assim, quanto o processo de não se sentir assim mais. Que é o efeito natural da rejeição, né? Sim, A rejeição ela tem dois exatamente. polos. Ou quando eu vou perceber que eu vou ser rejeitado, eu já te rejeito antes, como uma forma de eu me proteger dessa dor da rejeição. Então eu já te rejeito antes, te puno, eu te trato mal antes, eu faço de tudo pra você me rejeitar, né? E então eu já antecipo essa dor. E daí depois vem assim, quando ou eu hipercompenso, quando eu percebo que eu tô sendo rejeitada, eu vou lá e eu quero você no meu controle, você não vai me deixar, eu não vou deixar você me deixar, né? Sim. De ter casos, às vezes, de ameaçar, coisas graves, assim, porque não quero que você me deixe, né? E depois vem muita raiva. Ou das coisas que faz, que daí surta a cabeça, e depois se arrepende, né? De ver aquela crise de raiva e depois de muita culpa pelo que fez. O borderline tem reações muito físicas, né? Tanto o aspecto da automutilação, tanto o aspecto de crise de raiva. Porque você nunca tem uma crise de raiva assim, e fica paradinho assim. Nunca é. É uma coisa que sai de você, assim. É uma Sai coisa do controle, né? Sim, você precisa fazer alguma coisa, o corpo não consegue ficar parado. Então, tem gente que arranca cabelo, que se arranha, que... Enfim, e a própria automutilação, né? Que é um problema seríssimo, ideação suicida, enfim. Uma coisa que você falou que eu esqueci agora que eu ia comentar. Essa questão do rejeitar antes de ser rejeitado, ou da crise e depois a culpa.
Ai, não lembro. Então, deixa eu fazer duas observações que eu achei muito relevantes aqui, tanto com a Gabi, tanto com a Ana. Que a Ana falou que o psiquiatra dela é uma pessoa que deixou ela segura. Então, na hora de você achar um profissional, ele tem que te deixar segura, ele tem que te deixar com relevância, sabe? Então, eu acho importante, na procura do profissional, você se sentir ali que você tá participando daquilo. Do processo, Do né? processo. E te explicar, né? Porque eu tenho muitos pacientes que às vezes vão no psiquiatra e falam, ele me receitou tal remédio. Eu pergunto o que ele te falou, qual foi a explicação que ele deu, o que justifica a indicação desses remédios, dessas doses, por quanto tempo, o que vai ser seu observação. Não sei, não me falou nada. Então, assim, porque também nem sabe o que perguntar às vezes, né? Então, às vezes é legal ir num psicólogo que fala, nossa, eu vou no psiquiatra, você me ajuda no que eu devo perguntar, o que eu devo questionar, o que eu devo perguntar sobre mim, né? E se for necessário, você pode conversar com o psiquiatra por mim, pra você passar... Isso ajuda, passa mais Que o segurança. profissional te dê suporte na hora do que você Porque você precisa precisa entender o seu próprio... Por que eu tô tomando essa medicação? Nossa, essa medicação nas primeiras semanas vai gerar efeito tal, mas a ideia é que depois de tais semanas gere efeito tal. Então esse efeito é pra durar... Normal vai durar tanto tempo. Depois disso, talvez não é tão normal. Daí você volta aqui. Isso muda muito, que eu falei, nossa, eu tô sentindo isso, mas vai passar. A escolha de quem você escolhe pra cuidar de você Exato. é muito relevante. Gente, Ela a é gente relevante. vai pro psiquiatra, principalmente transtornos como o borderline, pensando que esse é um transtorno de pessoas completamente descontroladas, malucas. E, meu Deus do céu, a gente vê casos, pessoas... Mulher mata o marido, sabe? Tipo, são casos muito graves, assim. Eu não sabia que era possível eu viver uma vida normal, ordinária, assim, e ter um transtorno psiquiátrico que pessoas que têm muito mais sofrimento psíquico que eu vivem. Então, quando ele citou os critérios do DSM e quando ele citou sintomas que não estavam lá, mas que poderiam aparecer, adversos, aí eu percebi que era um transtorno, as pessoas convivem com isso no dia a dia. Sim. É que essa coisa, transtorno não tem cara, né? Não. Mas eu não sabia de nada Não do tem borderline gosto, quando não eu tem fui estilo. quando eu fui diagnosticada. E eu acho que é muita questão também da internet, sabe? Eu acho que ela piora muito mais. Sim. É como se fosse um bicho. 7 cabeças. Exatamente. E quando você vai tratar, ou até mesmo pesquisar, assim, enfim, só vai ver o que é, você vê que não é nada daquilo que você estava pensando. A segunda observação foi sobre isso que a Gabi comentou, né? Que a gente tem hábitos, né? Pra quando a crise vem. E eu tenho muito isso de sempre estar preparada pra guerra, sabe? Se acontecer dentro de mim, eu tenho que estar preparada porque vai acontecer. Como eu vou lidar comigo. Então, é totalmente diferente os transtornos. Eu preciso ser organizada até nessa forma. Tipo, se acontecer alguma coisa, eu não posso parar. Exatamente. Então, é tipo, exatamente, castelinho de areia, se cair, acabou. Não, o meu é um castelo de concreto, tijolo, terra, tudo, entendeu? Pra não cair. Meu castelinho é de papel. Eu juro por Deus. E com a rotina vem as questões. Será que eu tenho tal coisa também? Se eu já tenho isso, será que eu tenho outra coisa? Será que eu tenho outra coisa? Eu preciso estar preparado para as coisas que eu vou ter, entendeu? Então é outro cenário criado para as coisas que eu preciso organizar na rotina. O estudante de psicologia é meio hipocondríaco, É né? bem É por isso hipocondríaco, que na é tão verdade. importante que mais do que a gente buscar consumir informação, a gente tá atento qual é a fonte dessa informação. Sim. Porque às vezes a gente vai com tanta sede de buscar informação, achando que essa informação é conhecimento, que na verdade essa informação mais gera confusão e te afasta de um conhecimento que vai te elevar de nível, que vai te levar para um autoconhecimento, que vai te levar para a fonte correta, do que, né, qualquer outra coisa. Então, se atente qual que é a fonte. Porque acúmulo de informação não é conhecimento. E o que gera transformação é o conhecimento colocado em prática. Até quero falar, aconteceu uma situação até que engraçada em casa. O meu pai, eu comecei a falar sobre a aula, enfim. E ele pegou e falou assim, tá, vou pesquisar. E ele achou um vídeo específico, não sei que vídeo é, falando, veja se você tem autismo. E foi falando coisas do dia a dia. E ele chegou pra mim e falou, gente, eu acho que todos somos autistas. E é uma coisa, eu falei, meu Deus. Gente, é muito e a gente é coisa 5 também. sinais que você tem, não sei o quê. Exatamente. A E aí, interferência tudo da bem. internet na vida é Totalmente, é um cuidado complicadíssima. muito grande Sim. com isso. E foi até engraçado, porque no episódio passado,
eu tenho ansiedade, então eu falei com muita propriedade em relação ao que eu tinha. E aqui eu fiquei mais quieta, fiquei escutando e vocês se identificando. É outro transtorno. Eu pensei comigo, gente, eu não tenho isso, mas elas têm. Como o meu castelo de concreto, da Ana de papel, o seu pode ser de tijolo. Cada um tem um castelo E eu acho construído. que o que fica, assim, de maneira geral, de tudo que a gente falou, foi da importância de se fazer psicólogo, mas também da importância da família na questão do diagnóstico, dos de entes ter o queridos. amparo, ter essa base, ter esse fortalecimento nessa casa, esse suporte. Eu só fui pra psicoterapia porque meu pai percebeu que tinha alguma coisa de errado comigo. Então, é muito importante, assim, de maneira geral, a família, a psicologia e falar sobre isso. Não tratar como um tabu, não tratar como um problema, ou falar que a sua vida tá sendo aquilo, que aquilo é a sua vida e que sua vida vai ser boa ou ruim baseada em um diagnóstico. Porque a maior verdade dos diagnosticados e que vão ser diagnosticados ainda é que sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te olhando. Você pode não estar olhando pra você mesmo, mas sempre alguém vai estar olhando pra você. Exatamente. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. Que o papo foi bem agradável, a gente conseguiu passar as nossas experiências e aprender com o outro. Então, muito obrigada pra todas. Gratidão por estar aqui. Obrigada a você por ter convidado a gente. Adoramos. Eu amei. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. E curtam, compartilhem e é isso. Beijo. Tchau, tchau.